CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, muito bom dia para você nesta manhã de sábado, dia 10 de agosto de 2024. Começa agora o CBN Universidade com informações sobre pesquisa científica, educação, formação, desenvolvimento e as principais ações da Universidade Estadual da Paraíba. Eu sou Erivaldo Laurindo. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Edson Tavares e a gente fica por aqui até às 10 da manhã com o CBN Universidade, um programa feito por servidores e estagiários da Coordenadoria de Comunicação da UEPB, fruto de uma parceria da Universidade com a Rádio CBN Campina Grande. Vamos aos destaques de hoje. A gente traz informações sobre a fundação dos cursos jurídicos no Brasil, no quadro Direito e Cidadania com Luciano Nascimento. O programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas promove workshops sobre produtos naturais na próxima semana. Segundo sábado do mês, e você que é ligado aqui no CBN Universidade sabe que é dia de coluna nova por aqui, isso mesmo. Hoje tem participação de Juliana Marques no quadro Desvendando a Desinformação. Na entrevista deste sábado, falamos com o professor Sérgio Lopes sobre os benefícios do contato com a natureza para a saúde humana. E ainda, autonomia da UEPB. Você vai compreender como funciona esse processo na administração da Universidade Estadual da Paraíba. Fica sintonizado com a gente que o programa está começando agora. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. Iniciamos o nosso programa falando sobre o dia 11 de agosto, a data que celebra a fundação dos cursos jurídicos no Brasil, por meio de uma lei sancionada pelo imperador Dom Pedro I. Inclusive, o dia também marca a celebração aos profissionais que exercem a advocacia. É o dia dedicado aos advogados. A Universidade Estadual da Paraíba oferece o curso de bacharelado em Direito, tanto no Campus 1 em Campina Grande, há 47 anos, quanto no Centro de Humanidades, no Campus de Guarabira. Inclusive, os dois cursos de Direito da UEPB receberam recentemente o selo OAB Recomenda, que é entregue pela Ordem dos Advogados do Brasil, ficando entre os 198 melhores cursos de Direito do país. Agora a gente escuta a participação de Luciano Nascimento, falando sobre a fundação dos cursos jurídicos no Brasil, com um enfoque nos direitos fundamentais. Vamos conferir. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Olá, ouvintes do CBN Universidade. Sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. O tema é a fundação dos cursos jurídicos no Brasil, ou também conhecido como 11 de agosto de 1827, momento histórico e cultural no qual Dom Pedro I decide criar os dois primeiros cursos jurídicos no Brasil e, portanto, publica um decreto imperial. Bem, mas por que Dom Pedro teve essa ideia? Porque os nossos estudantes, os filhos da elite brasileira, mais especificamente em referência, estudavam ciências jurídicas e sociais na Europa. Saíam do Brasil em direção ao velho continente. As primeiras faculdades de direito do mundo ocidental são, por ordem, la Facoltà di Giurisprudenza della Università di Bologna, norte de Itália, que funda um curso primeiro como uma faculdade e depois se torna uma universidade, no ano de 1050. O curso de Direito da Universidade de Bolonha, portanto, tem fundação em 1050 por um grupo de estudantes ricos da elite do norte da Itália e de outras regiões que chegavam à cidade com diversos livros, mas não havia curso. A Università di Bologna, a universidade especificamente, é fundada em 1088. Depois vem, ou aparece, la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, em Espanha, e o ano é 1254.
E de idêntica forma, seguindo a tradição de Bolonha, um grupo de estudantes, portanto, reivindica a criação do curso que nasceu como Curso de Ciências das Leis, em 1254, na cidade de Salamanca, na Espanha. Em terceiro, aparece, portanto, o que foi denominado de Colégio de Estudos, e aí há um debate se em 1253 ou 1257, na cidade de Paris, por um personagem que se chama Robert de Sorbonne. E nasce, portanto, um colégio de estudos que depois Luís IX vai implementar a criação da Universidade de Sorbonne. O colégio de 1253 ou 1257 é uma reunião de cursos, dentre eles o curso de Direito. E em quarto, e que é o que nos interessa especificamente para a coluna de hoje, a fundação dos cursos jurídicos no Brasil, aparece a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal. Porque era exatamente em Coimbra que a maioria dos filhos da elite brasileira ia estudar direito. E os estudos nascem por uma expressão de Studium Generale, ainda no reinado de Dom Dinis, em março de 1290. A Carta Dionisiana, do dia 1º de março de 1290, cria a Universidade de Coimbra e dentre os cursos aparece o denominado Letras Jurídicas. Esse curso é reconhecido oficialmente em agosto do mesmo ano, de 1290, pela bula papal de Nicolau IV. Muito bem, ouvintes do CBN Universidade. Os estudantes brasileiros se dirigiam à Faculdade de Direito de Coimbra para os seus estudos jurídicos. A Faculdade de Direito de Coimbra, que se orgulha na sua fundação pelo que ela chama de que foi possível pela vitória do liberalismo, do pensamento liberal em Portugal. E aí, em 11 de agosto de 1827, D. Pedro I decide criar os cursos jurídicos no Brasil. E os dois primeiros são a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco. São Paulo e Olinda, portanto, inauguram os estudos jurídicos no Brasil de forma oficial, pois, de forma oficiosa, esses estudos já aconteciam no Mosteiro de São Bento, na Ladeira da Misericórdia, na mesma cidade de Olinda. Então, nós temos duas escolas de direito no Brasil. E podemos, inclusive, nos indagarmos qual a diferenciação entre elas. E os historiadores do direito, em sua maioria, seguem esse pensamento. A Faculdade de Direito de São Paulo é fundamentalmente, na sua memória, uma faculdade política. É só observarmos o número de personagens do mundo político que saíram e saem da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Deputados federais, senadores da República, presidentes da República, etc. A Faculdade de Direito de Olinda vai se caracterizar como uma faculdade científica do direito no Brasil. Então vamos lá. A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, hoje Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A Faculdade de Direito de Olinda, que depois se transforma em Faculdade de Direito do Recife, que vai funcionar lá na Rua do Hospício, naquele prédio cor-de-rosa, e depois transferida para o prédio no qual se encontra até os dias de hoje, o prédio neocolonial no centro da cidade do Recife. Hoje, Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Da Faculdade de Direito do Recife, sai o primeiro Código Civil do Brasil, 1916, construído pelo professor Clóvis Bevilacqua. Mas muito antes disso, nós temos as primeiras produções científicas no Brasil. Assim, o pensamento eurocentrista observa os estudos jurídicos no Brasil. Países como a Alemanha, a Itália, a França, Espanha e Portugal assim reconhecem. A primeira produção jurídico-científica no Brasil é das letras de Tobias Barreto, que inclusive a Faculdade de Direito do Recife recebe o nome de
A Casa de Tobias, e que para nós ele é o inventor do culturalismo jurídico no Brasil. Pois em 1879 ele publica um livro intitulado Menores e Loucos e o Fundamento do Direito de Punir. E essa última parte é considerada pelo pensamento europeu o nascimento da primeira produção jurídico-científica na América do Sul. A ideia do fundamento do ius puniendi, do poder de punir ou do direito de punir, escrito por Tobias Barreto. Depois, a obra de Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, também saído da Faculdade de Direito do Recife, quando publica uma obra denominada Tratado das Ações. E essa obra é caracterizada por 10 volumes, cada volume com aproximadamente 190 páginas. Quando no mundo existiam 3 tratadistas, todos italianos, Chiovenda, Calamandrei e Carnelucci, com seus livros de teoria do processo. E Pontes de Miranda, portanto, aparece com uma obra, O Tratado das Ações, 10 volumes. E, finalmente, a terceira e última vez que o Brasil exportou ciência jurídica para a Europa segundo os olhares europeus, com o professor do Largo de São Francisco, Miguel Reale, e a sua teoria intitulada de Teoria Tridimensional do Direito, Fato, Valor e Norma. Muito bem. Essa é uma síntese, portanto, ouvintes do CBN Universidade, da memória dos cursos jurídicos no Brasil. Mas há um ponto que tem que ser esclarecido. Todos dizem, quando Dom Pedro criou o curso de Direito no Brasil, ele outorgou, portanto, o título de doutor aos bacharéis em Direitos e de algumas outras áreas. De algumas outras áreas não nos atrevamos a falar, mas do direito não é bem assim para ser chamado de doutor. Pois o artigo 9º do Decreto Imperial de 11 de agosto de 1827 determina o seguinte: aqueles que frequentarem os 5 anos do curso serão ou receberão o título de bacharéis em Direito. E haverá também o grau de doutor, que a esses será atribuído conforme as habilidades desse concluinte do curso de Direito à luz do estatuto da respectiva faculdade, ou seja, da de Olinda, da de São Paulo. Então, não eram todos os bacharéis em Direito que eram, portanto, doutores em ciências jurídicas, mas sim um determinado número que se qualificava à luz do estatuto da instituição para receber o título de doutor. Tanto que, para se tornar professor em letras jurídicas no Brasil nesse período, não bastava ser bacharel em Direito, mas deveria ter o grau de doutor para se tornar, como dizia a linguagem da época, um lente, um professor, um docente. Só com esse grau. E não eram todos. Portanto, não são todos que são doutores em Direito. Obrigado, Luciano, pela coluna Direito e Cidadania deste sábado. Vamos então para o nosso primeiro intervalo. E no próximo bloco tem a participação de Juliana Marques com a coluna Desvendando a Desinformação. E ainda as informações a respeito de um workshop sobre produtos naturais organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UEPB. Voltamos já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UEPB promove na próxima semana, entre os dias 14 e 16 de agosto, o workshop Produtos Naturais, explorando a riqueza da biodiversidade na busca por novos compostos bioativos. O evento será presencial, com atividades no auditório do curso de Psicologia no Campus 1, em Bodocongó. O professor Arley da Silva Alves, que está na coordenação do workshop, tem mais detalhes para a gente. Esse ano iremos realizar o 5º workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual da Paraíba. O evento acontecerá entre os dias 14 e 16 de agosto no auditório de Psicologia da UEPB, aqui em Campina Grande. O tema deste ano será Produtos Naturais e Farmacologia, explorando a riqueza da biodiversidade na busca por novos compostos bioativos. A importância deste evento é enorme, pois além de abranger vários temas relacionados com as diversas áreas da saúde, em especial com as ciências farmacêuticas, é o único encontro científico deste porte
que acontece periodicamente no estado da Paraíba e no qual discutimos sobre os últimos avanços da ciência na busca por novos medicamentos e inovação terapêutica. No dia 14 de agosto, teremos o credenciamento e a cerimônia de abertura, junto com um coquetel para todos os inscritos. A cerimônia de abertura será às 19 horas e contará com a presença da coordenação e da chefia do curso de farmácia, da direção do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, da Reitoria da UEPB e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. A palestra de abertura será feita pelo renomado pesquisador Jackson Roberto Guedes da Silva Almeida, professor da Universidade do Vale do São Francisco, Univasf. A programação do evento está bem diversificada e envolve palestras nacionais e internacionais, mesas redondas, apresentações de trabalhos e apresentações orais. E esses serão alguns dos temas abordados durante o workshop: o potencial químico e biológico de espécies da caatinga, a produção de bioinseticidas, antimaláricos, bioeconomia, cannabis medicinal, tendências e aplicações, o uso da alga espirulina como anti-inflamatório, estudos com óleos essenciais. O evento será aberto para toda a comunidade acadêmica, incluindo professores, pesquisadores, técnicos e discentes, para todos os profissionais da área de saúde e afins e para toda a comunidade, pois abordará temas de interesses atuais que serão apresentados de uma forma clara para todo tipo de público. As informações sobre as inscrições podem ser vistas no Instagram do evento, que é Workshop PPGCF UEPB, ou no site do evento doity.com.br/v-workshop-ppgcf. Outras informações também podem ser obtidas no site do PPGCF UEPB ou pelo número 3315 3516, no horário das 8 às 14 horas. Permanecem abertas até o dia 12 deste mês as inscrições para submissão de propostas de eventos acadêmicos para fazer parte da programação do 4º Congresso Universitário da UEPB, que será realizado no período de 6 a 8 de novembro, trabalhando o tema Inovação Transformação, a Agenda 2030. O edital está aberto e as inscrições são através de formulário no Google Doc. E o link você encontra no site da universidade, uepb.edu.br. A professora Paula Castro, que faz parte da comissão organizadora do Congresso, tem mais informações sobre esse edital de chamamento. Está disponível o edital com as normas e critérios para a submissão e a seleção de eventos acadêmicos a serem realizados durante o 4º Congresso Universitário da UEPB. Podem submeter propostas servidores, docentes e técnicos administrativos da UEPB, desde que não estejam usufruindo de qualquer tipo de afastamento ou licença, bem como os discentes poderão propor eventos acadêmicos, desde que estejam também vinculados a alguma instância de representação coletiva, como o Diretório Central dos Estudantes, centros acadêmicos e ligas acadêmicas. Os eventos eles podem ser dos formatos presencial, remoto ou híbrido. E as inscrições estão abertas entre o dia 29 de julho ao dia 12 de agosto de 2024. A comissão, após esse período, irá avaliar todas as propostas, sendo aceitas aquelas que atenderem aos requisitos do edital. Aproveito a oportunidade para convidar toda a comunidade acadêmica da UEPB a participar da 4ª edição do Congresso Universitário, que acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de novembro, com o tema Inovação e Transformação, a Agenda 2030. E agora te convidamos a ficar ligado e refletir com a participação de Juliana Marques com a coluna Desvendando a Desinformação. Nesta semana ela traz um assunto muito debatido no mercado jornalístico. Vamos conferir. Desvendando a Desinformação, com Juliana Marques. Olá, ouvintes! No programa de hoje vamos falar sobre um tema vital para a nossa sociedade, a ética jornalística e a importância da imprensa na promoção do acesso à informação factual e no combate à desinformação. A imprensa profissional tem um papel crucial em informar o público e garantir que tenhamos uma base sólida de conhecimento para tomar decisões.
especialmente em tempos de informações que são produzidas, compartilhadas e consumidas sem a intermediação da mídia profissional, precisamos de atenção e principalmente de respeito pelos profissionais da imprensa. A Federação Nacional dos Jornalistas divulgou em 2020 o relatório Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil, no qual já chamavam a atenção para o aumento no número de profissionais de imprensa vítimas de violência no país, com diversos casos de ofensa, agressões físicas e assassinatos. É importante que haja a compreensão de que em tempos de crise, como durante uma pandemia ou períodos eleitorais, a imprensa atua como guardiã da verdade, investigando e esclarecendo fatos que são de interesse público. A ética jornalística é a espinha dorsal do bom jornalismo. Ela envolve princípios como a veracidade, a imparcialidade, a precisão e a responsabilidade. Jornalistas com formação profissional adquirida em instituições de ensino superior, além do maior conhecimento técnico, devem atuar comprometidos com a ética, na busca pela verdade factual e trabalham apresentando os fatos de forma clara e objetiva, sem distorções. Numa conjuntura em que os algoritmos e as regras mercadológicas utilizam as plataformas sociodigitais para transmitir desinformação, a imprensa adota procedimentos rigorosos na busca pelo valor notícia, garantindo que, mesmo operando sob um modelo comercial, os profissionais mantenham um compromisso firme com a ética jornalística. Esses procedimentos incluem a verificação cuidadosa dos fatos, a manutenção de uma linha editorial imparcial e a adesão a códigos de conduta que priorizam a integridade e a veracidade das informações divulgadas ao público. Além disso, os jornalistas buscam contextualizar as informações, não apenas apresentando os fatos, mas explicando seu significado e relevância, ajudando o público a entender um quadro maior. Isso é especialmente importante em temas complexos como mudanças climáticas, políticas públicas, saúde e educação. Lembramos que a liberdade de imprensa é um pilar da democracia. A possibilidade de investigar, criticar e divulgar informações sem medo de retaliação é fundamental para uma sociedade livre e justa. Por hoje, encerramos esperando que este programa tenha despertado sua atenção para a importância da imprensa na promoção de uma sociedade bem informada e mais preparada para lidar com a desinformação. Até a próxima! Obrigado, Juliana Marques. E você, ouvinte do nosso programa, já sabe que todo segundo sábado do mês tem a participação dela aqui com a gente na coluna Desvendando a Desinformação. E a gente fala agora sobre uma pesquisa realizada em parceria entre a UEPB e a Universidade de Chile. O intercâmbio acadêmico é fruto de um convênio institucional entre as duas instituições em prol de cooperação mútua e avanço do conhecimento. A professora e pesquisadora da UEPB, Maria Isabelle Silva, desenvolveu a pesquisa de pós-doutorado intitulada Uma análise dos problemas perversos que afetam o ensino e a aprendizagem em matemática na educação básica do estado da Paraíba. Entre os exemplos de problemas citados estão a desigualdade educacional, disparidade de recursos, qualidade de ensino e resultados entre diferentes grupos socioeconômicos, regiões e etnias. Esses desafios são influenciados por fatores como pobreza, falta de infraestrutura, discriminação, políticas inadequadas, entre outros. A pesquisadora passou um período no Chile. Lá, com auxílio da Universidade de Chile, pôde ajustar a metodologia com orientação da supervisora Sandra Mesa Fernandes, estabeleceu metas e organizou os próximos passos da pesquisa. Além disso, teve a oportunidade de conhecer uma instituição no exterior, onde desenvolveu outras aulas e conheceu outros professores e pesquisadores. A pesquisadora avaliou a parceria com a Universidade de Chile como extremamente positiva para a pesquisa em educação no contexto latino-americano, unindo esforços e experiências em benefício da pesquisa e do conhecimento. Agora é hora de mais uma pausa. No próximo bloco tem entrevista e vamos conversar com o professor Sérgio Lopes sobre uma pesquisa de mestrado que estuda a importância do contato com a natureza para a saúde humana. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. E ainda falando sobre o desenvolvimento de pesquisas,
Num mundo rodeado de concreto, com prédios, rodovias e construções diversas, no qual as pessoas estão constantemente em contato com dispositivos tecnológicos, principalmente com o celular, a ciência vem comprovando que o contato do ser humano com áreas ao ar livre, repletas de muito verde, é necessário e bastante benéfico para a saúde. Uma pesquisa de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde da Universidade Estadual da Paraíba busca investigar exatamente o benefício do contato com a natureza. O estudante de mestrado que desenvolve a pesquisa, Sérgio Lopes, é também professor do curso do Departamento de Biologia da UEPB. E a nossa entrevista de hoje é com ele. Professor, o título do seu projeto de pesquisa é Ecopsicologia, influência da conexão com a natureza sobre a percepção da qualidade de vida de pessoas idosas. Então, para começo de conversa, o que é exatamente ecopsicologia? Bem, a ecopsicologia é a união entre duas grandes áreas, da psicologia e da ecologia. Porém, ela surge de uma outra grande área que é a psicologia ambiental. A psicologia ambiental, ela começa seus estudos de investigação mais ou menos na década de 70 do século passado, tentando entender a relação entre o ser humano e seu ambiente e como esse ambiente poderia influenciar a qualidade de vida e a saúde das pessoas. Surge mais especificamente em estudos que tentavam melhorar o ambiente de pacientes internados em hospitais psiquiátricos. Então, houve modificações desse ambiente, colocando esses ambientes próximos às janelas que davam para paisagens, áreas verdes, incluindo plantas, etc. E observaram que a modificação desses ambientes influenciavam na recuperação e na qualidade de vida desses pacientes. A partir daí, outros estudos foram sendo desenvolvidos em relação à poluição, de uma forma geral, à construção, né, a ruídos, e mais especificamente a ecopsicologia surge quando há uma tentativa dos pesquisadores de entender a conexão que o ser humano tem com a natureza e como essa natureza pode, de alguma forma, influenciar no bem-estar subjetivo, na qualidade da saúde, na diminuição de sentimentos negativos, no aumento de sentimentos positivos, etc. e tal. Então, a ecopsicologia hoje, atualmente, está cada vez mais sendo pesquisada, né, essa relação que o ser humano tem e os benefícios que a natureza tem, né, o ser humano tem com a natureza e o benefício que a natureza pode promover para a saúde humana. Qual a importância de desenvolver pesquisas relacionadas à ecopsicologia? Hoje, muitos estudos estão sendo realizados, não só no Brasil, né, no Brasil de uma forma ainda incipiente, inicial, mas inicialmente foram desenvolvidos estudos nos Estados Unidos e agora também com bastante ênfase na China. Então, esses projetos são extremamente importantes porque estamos cada vez mais estressados, né? Trancafiados entre casas ou dentro de centros urbanos com bastante estresse, né? Estresse no trânsito, estresse no trabalho e de uma forma a gente precisa de ambientes que são chamados de ambientes restauradores, ambientes que são escolhidos como preferenciais e que naturalmente eles conseguem fazer com que esses níveis de estresse, de ansiedade diminuam. E a natureza é certamente um desses ambientes restauradores. Então, desenvolvimento de pesquisas que demonstrem de que forma a natureza, e a gente fala em natureza, não necessariamente é aquele espaço longe, aquele parque ecológico longe da cidade, mas parques urbanos, áreas urbanas, né? Aproximação, por exemplo, com pets, com plantas, com hortas comunitárias, toda essa relação com o natural, ela pode de alguma forma influenciar neurobiologicamente e a nossa qualidade de vida, né? Diminui estresse, diminui algumas patologias envolvidas com os transtornos mentais. Então, cada vez mais estão sendo pesquisados essa conexão, essa relação inata que nós temos com a natureza e seus benefícios. Na ecopsicologia tem a expressão banho de floresta. O que é isso e qual a importância desse banho de floresta? O banho de floresta, também conhecido como Shirin-yoku, essa é uma denominação japonesa,
ele já é uma prática japonesa desde 1982. E significa que é o contato que as pessoas têm, chamado também de uma ecoterapia, é o contato que as pessoas têm com a floresta. As pessoas pensam, será que mas é uma atividade na floresta, uma atividade física, uma caminhada na floresta? Não, não necessariamente é uma caminhada na floresta. É o que a gente chama de uma vivência na floresta. Para aguçar os seus sentidos, é uma vivência sensorial. Então você entra em ambientes naturais, né? É uma vivência que você sente a natureza, você sente o canto dos pássaros, você toca as árvores, normalmente o contato do seu pé, né, com o chão, né? Então você toca a terra, sente a terra, então são experiências sensoriais. Há processos também de meditação, de respiração, um diafragma, então essa experiência é chamada de banho de floresta, inicialmente desenvolvida no Japão, e aqui há alguns poucos incentivos ainda no Brasil para que essa prática se desenvolva, essa ecoterapia se desenvolva cada vez mais. E estão tendo bastante resultados favoráveis, positivos da indicação dessa prática para as pessoas. Os estudos estão demonstrando, principalmente na área de neurociências, que alguns hormônios, né, considerados hormônios de estresse, eles diminuem a partir do momento que a gente desenvolve práticas de ecoterapia, né, que a gente desenvolve práticas de ecoterapia, como o banho de floresta, por exemplo. Então, se a gente tem um hormônio chamado de cortisol, ele é considerado o hormônio do estresse, né? Então, alguns artigos científicos internacionais mostram, né, e fazem estudos com pessoas que desenvolveram essa prática e pessoas que não desenvolveram, considerando elas como controle, né? E mostram estatisticamente que essas pessoas que foram para as práticas de banho de floresta diminuíram os hormônios de estresse, né? E além disso, analisaram aspectos qualitativos, como a gente fala, analisaram as percepções de qualidade de vida, de bem-estar, né? Ou seja, a gente considera as emoções positivas, né? Ou seja, aqueles momentos de ansiedade. Então, tem outros também instrumentos de pesquisas que demonstram não somente alguns hormônios, né, também a amígdala, que também é um hormônio regulador das nossas emoções, que são monitorados durante essas práticas e demonstrando que realmente, né, cientificamente, elas são consideradas boas terapias para a diminuição de quadros clínicos de ansiedade e de depressão. Existe uma perspectiva de tornar o banho de floresta uma política pública? Essa prática do banho de floresta, há uma possibilidade, né, indicada pelo Instituto Brasileiro de Ecopsicologia, como sendo uma prática complementar dentro do SUS, né? Existem várias outras práticas, que são práticas que complementam o tratamento, né, medicamentoso, e o banho de floresta está sendo indicado para que, acho que 2026, seja implementado no SUS. É uma boa possibilidade, eu acho que ela pode ser viável, né, um indicativo para que as pessoas, né, pelo menos 3 vezes na semana, tenha essa vivência com o natural. Agora, falando mais especificamente sobre a sua pesquisa, quais os objetivos do seu estudo? Bom, sobre o meu projeto do mestrado, então a ideia é tentar entender a conexão com a natureza com pessoas idosas, né? Existem pesquisas mostrando que cada vez mais as pessoas idosas estão com quadros de ansiedade e de depressão. Então a ideia era investigar se essas pessoas idosas que estão sendo pesquisadas, se a conexão com a natureza delas pode ter alguma relação com quadros de ansiedade e depressão. Então, para isso, a gente vai aplicar alguns instrumentos de pesquisa, como é chamado na psicologia. São mais ou menos escalas ou questionários que tentam obter informações, primeiramente, de ansiedade, depois de depressão, depois de estresse, né, com dados demográficos, idade, gênero, renda, educação, e, por fim, uma escala que mede essa nossa conexão com a natureza. A ideia, então, é fazer análises, né, estatísticas para ver se existe alguma correlação de pessoas, por exemplo, que
que são mais estressadas, mais depressivas e com menos conexão com a natureza, né? O senhor tem desenvolvido sua pesquisa com idosos no Centro Artístico-Cultural da UEPB, não é mesmo? E aí a gente gostaria de saber como é que está sendo esse trabalho. O projeto está sendo desenvolvido no Centro Artístico Cultural, né, o CAC, vinculado à Pró-Reitoria de Cultura da UEPB. Está sendo maravilhoso desenvolver essa pesquisa com essas pessoas. São pessoas que estão no CAC para cursos, por exemplo, de dança, de violão, de sanfona, de teatro, né? Então são cursos que a UEPB oferece para o público em geral e normalmente existem muitas pessoas idosas que frequentam esses cursos. Lembrando que pessoas idosas é considerada aqui no Brasil a partir de 60 anos. Então a gente está no início da coleta de dados, né? Fazendo essas intervenções com as pessoas, espero, e elas estão sendo bem acolhidos, né? É uma relação muito boa trabalhar com pessoas idosas, então todas elas sempre numa relação boa na participação da pesquisa. Os dados que estão sendo coletados, eles vão retornar para as pessoas, então elas terão uma noção de que como está mais ou menos o nível de estresse, de ansiedade, de depressão, né, a partir desses instrumentos de pesquisa. Também deixando claro e lembrando que toda essa pesquisa foi passada anteriormente pelo Comitê de Ética aqui da UEPB, que sinalizou favorável para o desenvolvimento dessa pesquisa. Sabemos que a pesquisa ainda está em andamento, claro, mas o senhor já pode adiantar alguns resultados esperados? Bom, por fim, esperamos, né, que os resultados apontem, sim, né, a nossa hipótese de pesquisa, né, o que a gente espera, que essas pessoas que têm mais contato com a natureza, né, que exercem alguma atividade ao ar livre, que têm pets, ou que têm plantas, né, ou que têm um sítio, ou de origem de ambientes rurais, né, são pessoas que têm uma conexão maior com o natural e, por fim, apresentam quadros de menor ansiedade e depressão. Além disso, a questão da depressão e da ansiedade pode interferir significativamente no cognitivo, na memória, por exemplo, né, na resolução de problemas. Isso está sendo investigado também. Então, a ideia de que essas pessoas que têm maior proximidade com o natural também são aquelas que apresentam uma boa memória, uma boa cognição e além, claro, de menores quadros de ansiedade e estresse. Bom, é isso. São apontamentos que são feitos, né? São pesquisas iniciais. Essa é uma pesquisa inédita no estado da Paraíba e espero que a partir dessa venham outras pesquisas e uma possibilidade de implementação em políticas públicas. Obrigado, professor Sérgio Lopes, pela entrevista. E vamos fazer mais uma pausa no nosso programa. Fica sintonizado com a gente que voltamos rapidinho para falar sobre a autonomia da Universidade Estadual da Paraíba. Você sabe como funciona esse processo? A gente conta em instantes. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o último bloco do CBN Universidade e o nosso assunto agora é a administração pública da UEPB. Vamos falar sobre a autonomia da instituição, ou melhor, as autonomias, porque são várias. E quem explica pra gente é o professor Luciano Albino, que atualmente é chefe de gabinete da reitoria da UEPB. Professor, como isso funciona e qual a importância? Bem, a universidade no Brasil, ela, independente de ser a UEPB ou qualquer outra, nós conseguimos, principalmente a partir da Constituição, o que nós chamamos de autonomia acadêmico-administrativa. O que é uma autonomia acadêmico-administrativa? É que, por exemplo, a gestão da universidade é definida de forma democrática a partir da comunidade acadêmica. Então, essa é uma autonomia de, por exemplo, eleger, não é propriamente uma eleição, é uma consulta que é submetida, no caso, ao governo do Estado. É o governador quem nomeia. Mas existe uma conquista democrática de que, por exemplo, as chefias de gabinete, as coordenações de curso,
que essa estrutura política ela seja definida pela própria comunidade por vias democráticas. Essa é uma autonomia política e, consequentemente, administrativa. Então, você tem nas pró-reitorias professores e técnicos ocupando esses cargos, que a própria comunidade acadêmica, no caso das pró-reitorias, é a reitora quem nomeia, mas nas coordenações de curso, nas direções de centro e nas chefias de departamento, a própria comunidade elege. Então, quem elege um coordenador de curso, a comunidade restrita aquele curso ao departamento e ao centro da mesma forma. Essa é uma autonomia. Existe também a autonomia acadêmica. Então, por exemplo, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de construção do curso, nós seguimos uma orientação que vem, claro, de instâncias maiores, né? De uma discussão sobre a formação que não é que a gente faça do jeito que a gente queira, mas, por exemplo, cada professor tem autonomia na sala de aula para lecionar da maneira que ele acha mais adequada. Então, nós temos uma autonomia do ponto de vista acadêmico-intelectual, da metodologia, de como trabalhar os conteúdos. Isso também se define muito numa dimensão colegiada. Agora, a UEPB, além disso, ela tem uma autonomia financeira. Essa autonomia ela foi conquistada por lei. E essa autonomia ela permitiu que o orçamento da universidade fosse calculado a partir de um cálculo sobre a arrecadação corrente do Estado, em que um percentual inicialmente de 3% de tudo que o Estado arrecadasse, não é tudo, mas existem cifras, existem, digamos assim, referenciais fiscais que servem como referência para que esse cálculo se efetue. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas o Estado tem uma receita corrente que dentro dessa receita 3% foi destinado para a UEPB e que esse percentual ele não poderia regredir, esse valor ele não poderia regredir, por exemplo, se agora fosse 3%, ano que vem não poderia ser menos, e que à medida em que o Estado obedecesse essa lei da autonomia, a universidade teria aqueles recursos para garantir a sua funcionalidade. Sobre essa lei, existem muitos questionamentos e ela precisa, essa lei, passar, inclusive, por uma revisão, porque entra governo, sai governo, a gente entra em debate para definir especificamente quanto, de fato, a universidade precisa, inclusive para ter a lei da autonomia respeitada. É uma tarefa nossa lutar pela obediência dessa lei. A lei da autonomia foi uma conquista e a gente não pode abrir mão dela. Então, o que a gente precisa é a todo momento dialogar com o governo do Estado, e é importante dizer isso, que não é aquele diálogo de qualquer maneira, tem que ser um diálogo responsável, tem que ser um diálogo dentro daquilo que a gente considere, digamos, que não seja nem uma agressão de um lado, nem uma agressão de um outro. A universidade ela tem um papel fundamental para o Estado, e o governo do Estado também entende isso, evidentemente, e que a gente precisa avançar na consolidação desses repasses, na consolidação dessa lei. Então, a lei da autonomia ela é um marco, ela é um divisor de águas na UEPB. A UEPB de 2004 para trás era uma, a UEPB, a partir da lei da autonomia, se tornou outra. Portanto, o número de campi, o número de professores, o número de servidores técnico-administrativos, o número de condições que a gente teve para mestrados e doutorados, tudo isso só foi possível a partir dessa lei de autonomia que viabilizou para a universidade um volume de recursos que até então a gente não tinha. Mas que essa lei, ela historicamente, ela sofreu, eu posso dizer assim, enfrentamentos, ela sofreu quedas, ela sofreu, desobediências que levaram a universidade, por exemplo, a não manter o mesmo ritmo de concurso, a não manter o mesmo ritmo de reformas e de manutenção dos seus prédios, e que requer da reitoria, no caso, esse permanente movimento de diálogo com o governo do Estado para que a gente consiga tornar a UEPB ou consolidá-la naquilo que a gente sempre pensou que ela deveria ser, uma universidade pública, gratuita e forte, uma universidade popular. Em que medida popular? O nosso público vem das camadas mais pobres, o nosso público é feminino,
o nosso público é na maioria pardo, negro. A universidade tem uma política de inclusão social que é uma das mais importantes, ou está na ponta daquilo que a gente tem no Brasil sobre política de inclusão e também de assistência estudantil. Então a UEPB é uma universidade que atende ao pobre. Nessa linha de raciocínio, a gente é uma universidade que atende a pessoas vulneráveis e que ela forma, na sua grande maioria, professores. Ela é uma universidade que tem um vínculo com a licenciatura muito grande. Onde você vai em qualquer escola do estado da Paraíba ou nesses estados vizinhos, você tem ex-aluno da UEPB. Ela é uma universidade que tem um estudo muito forte, representativo sobre tecnologias da saúde, sobre semiárido, sobre ciências sociais aplicadas. Então, quando você pensa em enfermeiro, quando você pensa em administrador, em contador, pessoal do serviço social, assistente social, muito disso foi formado aqui na UEPB. Então, ela é uma universidade que ela tem um impacto social muito grande, e isso não é de agora, isso é de quase 60 anos. Portanto, a gente entende que a lei da autonomia ela deve ser defendida para que a gente consiga manter esse legado de assistência mesmo, de atendimento a essas camadas mais vulneráveis. Portanto, a UEPB ela não é um peso, sabe, um peso morto, ela não é uma coisa que causa, digamos assim, um prejuízo ao Estado. Ao contrário, é por conta da UEPB que a gente tem professor na escola. Claro, as outras instituições também, mas eu digo, a UEPB ela tem na história da Paraíba, da educação da Paraíba, uma importância destacada. E aí a lei da autonomia foi e continua sendo esse farol para a gente tomar como referência para que esse tipo de política continue. E não continuar de qualquer maneira, continue com qualidade. Cada real aplicado na UEPB volta multiplicado por várias vezes para o próprio Estado. Porque quando você investe em educação, esse recurso ele não se perde. Qualificação profissional, qualificação no sentido de uma educação de qualidade, isso a curto, a médio e a longo prazo gera enriquecimento para todo mundo. Então, assim, a gente tenta nunca perder de vista que, embora nós estejamos em cargos administrativos, mas cada cargo administrativo também é um cargo de educação. Viabilizar o bom funcionamento é também viabilizar um processo educativo mais eficiente. Obrigado, professor Luciano Albino, pelos esclarecimentos aqui no CBN Universidade. E assim encerramos o CBN Universidade deste sábado. A apresentação de Erivaldo Laurindo e Edson Tavares. Edição e finalização de Isis Coelho e Lucielen Lima. Edição técnica de Apolo Ricarte. Direção-geral, Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Coordenadoria de Comunicação Institucional da UEPB. Se você perdeu algum trecho do nosso programa ao longo do dia de hoje, não se preocupe. A edição deste sábado está disponível no canal Rede UEPB no YouTube. Lá, além do CBN Universidade, você acompanha toda a programação da TV UEPB, com reportagens, programas e lives. Aproveite para se inscrever no nosso canal Rede UEPB no YouTube e nos siga nas redes sociais, @UEPBOficial no Instagram e no Facebook é só pesquisar a nossa página, Universidade Estadual da Paraíba, Rede UEPB. E amanhã é comemorado o Dia do Estudante. Saudamos alunos e alunas da UEPB. Sábado que vem tem mais CBN Universidade no mesmo horário, a partir das 9 da manhã. A gente espera por você. Tchau, tchau. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.